Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel, o manipulador de matéria. Capítulo 21. A exposição Stark. Enquanto o sol lançava seu brilho quente sobre o movimentado pátio dos fundos da Meditão Manhattan Magnet High School, risos e conversas animadas preenchiam o ar durante o horário do almoço. Em meio à multidão de estudantes, 3 amigos se reuniram em uma mesa de piquenique. Eles conversavam animados sobre a aventura que os aguardava na tão esperada Stark Expo, uma espetacular celebração de tecnologia de ponta que duraria o ano todo e aconteceria no coração do Queens, em Nova York. Não acredito que conseguimos ingressos para a Stark Expo. Mal posso esperar para ver as novas invenções que eles vão apresentar hoje à noite, disse Peter Parker para seus 2 melhores amigos, Gavin Stacy e Harry Osborn. Como seu pai conseguiu, Gavin? Eu pensei que ingressos VIP para a Expo fossem difíceis de conseguir e super caros. Meu pai tem um amigo na polícia que lhe deu os ingressos como um presente de agradecimento. Quando ele me deu, eu quase não acreditei, disse Gavin enquanto entregava um ingresso para Peter e Harry, deixando 2 ingressos no envelope que segurava. Isso é incrível. Mesmo que eu quisesse, meu pai nunca me deixaria comprar os ingressos. Acho que a rivalidade dele com o Tony Stark é mais profunda do que eu imaginava, disse Harry enquanto examinava seu ingresso. Ei, Gavin, o que você vai fazer com esse ingresso extra? Pretende vendê-lo? Gavin balançou a cabeça e colocou o envelope na bolsa. Não, pretendo convidar o Wyatt para vir. Ah, sim. Esse seu misterioso amigo gênio, disse Harry com um olhar incrédulo. Ei, ele é um gênio. Acho que ele pode até competir com Peter. Gavin lançou um olhar provocador para Peter. Além disso, tenho certeza de que vocês 3 vão se dar muito bem. Ouviu isso, Pat? Você não será mais o gênio-chefe do grupo. Harry deu uma risadinha ao ver a expressão de desaprovação de Peter. Eu, por exemplo, estou ansioso para conhecer o amigo misterioso da Gavin. Sempre quis ter um amigo com quem pudesse trocar ideias e teorias, disse Peter, levantando as mãos. Antes que pudesse continuar falando, um leve zumbido ecoou em sua mente. Franzindo a testa, ele ignorou seu sentido aranha e deixou a bola de futebol americano que vinha em sua direção atingir sua cabeça. Ai! Os 3 amigos se viraram e viram Flash Thompson e Kenny Kong rindo enquanto se aproximavam para pegar a bola. Desculpe, Parker, minha mão escorregou. Flash, gritou Gavin lançando um olhar furioso. Peter lançou um olhar furioso para Flash, com as mãos cerradas em punhos sob a mesa. Com meus poderes, seria tão fácil apagar esse sorriso do seu rosto. Mas se eu fizesse isso, não estaria à altura das expectativas do tio Ben. Peter pensou relaxado. Muito engraçado, Flash. Eu sei. É por isso que estamos rindo. Isso não fazia parte do plano, pensou Wyatt enquanto caminhava pela multidão agitada no portão principal da Stark Expo. Seus olhos percorreram os rostos de todos ali até que finalmente encontrou Gavin, que se virou para ele ao mesmo tempo, com um sorriso radiante no rosto. Wyatt, aqui! Gritou Gavin acenando com o braço no ar. Wyatt deu um leve sorriso e levantou a mão. Quando se aproximou o suficiente, viu Peter e Harry perto de Gavin. Pessoal, este é o Wyatt Wilkins. Wyatt, estes 2 são meus bons amigos, Peter Parker e Harry Osborn, disse Gavin enquanto apresentava todos uns aos outros. É um prazer. A Gavin tem falado muito de vocês 2 quando não estamos discutindo trigonometria, disse Wyatt com um sorriso amigável enquanto apertava a mão de Peter. Que estranho. Ele não se parece com nenhum dos Peter Parkers dos filmes. Por outro lado, ele também é bem mais velho que sua contraparte do MCU. Acho que não posso me basear no meu conhecimento prévio para o Homem-Aranha deste universo, pensou Wyatt. É um prazer conhecê-lo também, disse Peter com um sorriso. Por algum motivo, ele não pôde evitar uma sensação de déjà vu. A voz de Wyatt lhe soava vagamente familiar. Wyatt cumprimentou Harry e Gavin lhe entregou o ingresso. Ele franziu levemente a testa e olhou para o sol brilhante acima. A demonstração da Hammer Industries só aconteceria mais tarde naquela noite. Ele calculou que tinha algum tempo livre até lá. Muito bem, rapazes. Vamos ver o que o futuro nos reserva, disse Gavin enquanto conduzia o grupo para dentro da Expo. Nas próximas horas, os 4 vagaram pelos corredores vibrantes da Expo, com os olhos arregalados de admiração enquanto se maravilhavam com a infinidade de invenções inovadoras em exibição. Peter e Gavin praticamente saltitavam de entusiasmo a cada nova tecnologia, seu entusiasmo contagiante. Eles mergulhavam de cabeça em discussões sobre o funcionamento de cada inovação, suas vozes animadas enquanto compartilhavam teorias e ideias. Wyatt ocasionalmente participava, oferecendo suas perspectivas ponderadas que demonstravam sua inteligência aguçada. Enquanto percorriam as sessões movimentadas repletas de exposições deslumbrantes, Wyatt tomou a iniciativa de comprar para todos uma variedade de lanches. Nachos crocantes cobertos com muito queijo, algodão doce que derretia na boca e bebidas refrescantes. Inicialmente Gavin hesitou sua natureza independente falando mais alto enquanto tentava recusar. No entanto, o sorriso caloroso de Wyatt e o gesto de desdém para com suas preocupações a convenceram rapidamente a aceitar. O rosto de Peter se iluminou com a generosidade da oferta, e até mesmo Harry, acostumado a uma vida de luxo, aceitou a comida com um aceno de aprovação. Enquanto os meninos conversavam entre si, Gavin observava com um pequeno sorriso. Ela estava feliz por ver que tanto seus melhores amigos quanto seu novo amigo estavam se dando bem.
Por fim, a noite caiu e a tão aguardada demonstração da Hammer Industries estava prestes a começar. Apesar de toda a diversão que teve interagindo com Gavin, Peter e Harry, o iate tinha um trabalho a fazer. Graças ao alarme que havia configurado mais cedo para soar como um toque de celular, ele agiu como se tivesse acabado de ser chamado para seu trabalho de meio período. Tem certeza de que precisa ir? Não podem pedir para outra pessoa te substituir? Perguntou Gavin. Isso não é justo, disse Harry. Ah, cara. Ouvi dizer que o próximo evento é imperdível, disse Peter, pouco antes de Gavin lhe lançar aquele olhar infame. Quer dizer, tenho certeza de que não será lá essas coisas. Tudo bem. Além disso, meu gerente deu a entender que eu era a única pessoa disponível. Então é o que é, respondeu o iate. Foi um prazer conhecer vocês dois, mas o dever me chama. Deveríamos repetir isso qualquer dia desses. Peter pescou ao ouvir as palavras de Wyatt, mas assentiu em concordância, assim como Harry. Gavin, sentindo-se um pouco desapontada, também assentiu. Harry percebeu sua reação e franziu levemente a testa. Vou gravar o evento para você. Assim, você ainda poderá vê-lo, ofereceu ela. Você é a melhor, Gavin, exclamou Wyatt com um sorriso e começou a correr para fora da expo. Se formos agora, acho que ainda conseguimos bons lugares. Vamos, disse Harry, puxando Gavin e Peter para longe de Wyatt, que estava se despedindo. Vamos, vocês dois. Peter e Gavin seguiram Harry enquanto ele abria caminho pela multidão. Enquanto caminhavam, Gavin se virou para Peter e depois olhou para trás, na direção para onde Wyatt tinha ido. Após pensar um pouco, ela se virou novamente para Peter. Então, o que você acha do Wyatt? Perguntou ela enquanto entravam no pavilhão principal da expo, que rapidamente se enchia de gente. Ele parece ser um cara legal. Eu gosto dele, disse Peter. Mesmo assim, tenho a sensação de já tê-lo visto em algum lugar. Sério? Bem, ele passa muito do tempo livre dele na biblioteca. Talvez você já o tenha visto ou ouvido por lá. Talvez. Ei, vocês dois, andem logo. Consegui estes ótimos lugares aqui para nós, gritou Harry pairando sobre 3 assentos perto do centro do pavilhão, irritando alguns outros visitantes no processo. Bem, não vamos fazê-lo esperar, disse Gavin enquanto ela e Peter se sentavam. Um Audi prateado reluzente parou ao lado da entrada principal do grande pavilhão da Stark Expo. 2 mulheres elegantes saíram do veículo, impecavelmente vestidas para o evento da noite. Essas mulheres eram Pepper Potts, CEO das indústrias Stark, e Natasha Romanoff, que estava infiltrada como Natalie Ruman e atuava como ex-assistente de Tony Stark. Vou deixar o carro aqui, tá bom? Disse Happy Hogan, um dos funcionários mais antigos e leais de Tony Stark, de trás do volante. Obrigada, Happy, disse Pepper enquanto ela e Natasha entravam no pavilhão para encontrar seus lugares. Uma música animada ecoava pelos alto-falantes do pavilhão enquanto um grande logotipo da Hammer Industries iluminava o telão gigante no palco. Justin Hammer, CEO da Hammer Industries, entrou dançando no palco, curtindo o ritmo da música. Ao final da canção, ele se aproximou de um púlpito de vidro na frente do palco, exibindo um largo sorriso de satisfação. Sim, é disso que estou falando. Obrigado a todos por estarem aqui. Senhoras e senhores, por muito tempo. Nosso país colocou seus bravos homens e mulheres em perigo. Então o Homem de Ferro chegou, e pensamos que os dias de perda de vidas haviam ficado para trás. Infelizmente essa tecnologia permaneceu inacessível. Isso não é justo. Isso não está certo. E é uma pena. Pepper gemeu ao ouvir as palavras de Justin. Ai meu Deus. Bem, isso é mesquinho, disse Gavin. De qualquer forma, foi uma inovação impressionante que ganhou manchetes no mundo todo. Bem, hoje, meus amigos, a imprensa enfrenta um problema bem diferente. Está prestes a ficar sem tinta, brincou Justin, recebendo alguns aplausos discretos e uma tosse. Tossindo de vergonha, ele fez um gesto para que 2 pessoas na beira do palco removessem o púlpito. Tirem isso daqui. Senhoras e senhores, hoje eu lhes apresento a nova cara das Forças Armadas dos Estados Unidos, o Drone Hammer. Exército, Marinha, Força Aérea, Fuzileiros Navais. É isso aí. É isso aí. O palco começou a girar e se mover à medida que fileiras de grandes drones militarizados surgiam. Cada grupo de drones foi projetado para representar um ramo específico das Forças Armadas, equipado com armamentos e equipamentos específicos. A plateia aplaudiu e vibrou, impressionada com a visão das fileiras de drones. O entusiasmo deles alimentou ainda mais o ego de Justin. Isso é muito melhor do que algumas líderes de torcida podem acreditar. Mas por mais revolucionária que seja essa tecnologia, sempre haverá a necessidade da presença humana no teatro de guerra. Senhoras e senhores, hoje tenho o orgulho de apresentar a vocês o primeiro protótipo do traje de combate de resposta a ameaças variáveis e seu piloto, o tenente-coronel da Força Aérea James Hodges, disse Justin, apontando para uma figura solitária que se levantava do centro do palco. Diferentemente dos outros drones, esta armadura militarizada era, na verdade, a armadura MK-2 do Homem de Ferro de Tony Stark. Dentro dela estava o coronel James Hodges. Contudo, ao contrário do projeto original, a MK-2 havia sido modernizada com um vasto arsenal de armas e repintada em preto e cinza. A armadura era uma visão impressionante e intimidadora, uma verdadeira máquina de guerra. Assim que subiu completamente ao palco, James fez uma saudação militar enérgica para a multidão, imediatamente seguida pelo som de todos os drones.
O quê? Perguntou Pepper, virando-se para uma Natasha aparentemente tão confusa quanto ela, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Cara, que legal! Exclamou Harry enquanto Peter assentia em concordância. Josh estava nas nuvens. Tudo estava indo maravilhosamente bem. Apesar de todas as dores de cabeça que Van Vanco causava, todo o esforço de Justin valia a pena. A quantidade de contratos militares que ele conseguiria com sua demonstração esta noite aumentaria ainda mais sua já considerável fortuna. Para os Estados Unidos e seus aliados, a Hammer Industries está reportando-se por um estrondo alto ecoou pelos céus acima do pavilhão, fazendo com que todos se virassem para ver uma luz brilhante voando em sua direção. Como um glorioso cometa vermelho e dourado, o Homem de Ferro mergulhou no pavilhão e pousou com um forte clangor. Ao se levantar, os aplausos e gritos da multidão fizeram o palco vibrar. Não acredito! O Homem de Ferro também está aqui, disse Peter com um largo sorriso. Me lembre de comprar um presente de Natal para o seu pai, Gavin. É melhor você não retirar o que disse. Gavin deu uma risadinha. Estamos com problemas. Acenem para eles, disse Tony enquanto caminhava até James e acenava para a multidão que o aplaudia. Tony, a civis presentes. Estou aqui a serviço. Não vamos fazer isso agora, respondeu James. Todas essas pessoas estão em perigo. Precisamos tirá-las daqui. Vocês precisam confiar em mim pelos próximos 5 minutos, disse Tony, com voz séria. Eu tentei isso. Levei uma surra na sua casa, lembra? Retrucou James. Escuta, eu acho que ele está trabalhando com Vanco. Vanco está vivo? Perguntou James, surpreso. Tony assentiu com a cabeça e se posicionou bem em frente a Justin, sua armadura aumentando sua altura e fazendo com que Justin o olhasse com crescente pavor. Onde ele está? Exigiu Tony. O quê? Justin respondeu rapidamente, sem demonstrar qualquer culpa em seu rosto. Onde está Vanco? Quem? Diga-me, disse Tony, começando a perder a paciência. O que você está fazendo aqui, cara? Perguntou Justin, dando um passo para trás enquanto Tony se aproximava. Ei, 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 gritou James com pânico na voz. A interface interna de seu traje acendeu com código enquanto era comprometida. Sem aviso, a minigun em seu ombro apontou para Tony. Atrás de James, todos os drones ergueram os braços, com as armas em punho. É você? Perguntou Tony alarmado, dobrando os joelhos e se preparando para decolar. Peter sentiu seus sentidos aranha formigarem e rapidamente percebeu que aquilo não fazia parte da demonstração. Oh, não. Não, eu não vou fazer isso. Esse não sou eu. Eu não consigo me mexer. Estou preso. Estou preso. Saiam daqui. Vão. Todo esse sistema foi comprometido. Gritou James com o rosto contorcido de medo enquanto lutava contra os controles. Tony voou para trás e pairou no ar. Pressentindo o perigo iminente, todos no pavilhão começaram a correr em direção às saídas. Vamos resolver isso lá fora, disse Tony, voando em linha reta para atrair os tiros para longe da multidão. Enquanto subia no céu noturno, James e a legião de drones abriram fogo. Uma chuva de balas transformou o pavilhão em uma cacofonia de tiros, com os projéteis estilhaçando o teto de vidro. Estilhaços de vidro grosso começaram a cair sobre a multidão em fuga, intensificando seus gritos, enquanto várias pessoas ficavam feridas. Percebendo que seu alvo estava escapando, os drones da Força Aérea e o traje de James ativaram seus propulsores para persegui-lo. Dentro do traje, James não podia fazer nada além de gritar enquanto atravessava o vidro e disparava para o céu. Seguindo, os drones da Força Aérea planaram na noite escura. Vamos! Temos que sair daqui! Gritou Peter, agarrando Gavin e Harry. Apesar da urgência, Peter teve que esperar que o fluxo de evacuados saísse do pavilhão antes que ele e seus amigos pudessem escapar. Sua mão livre alcançou por baixo da camisa, onde seu traje do Homem-Aranha estava escondido. Peter, exclamou Gavin alarmada, apontando para os drones no palco. Eles não estavam mais imóveis, agora saltavam do palco. Em seu ataque mecânico, os drones não demonstravam qualquer consideração por quem estivesse em seu caminho. O que eu faço? Eu tenho que agir. Peter pensou, rangendo os dentes enquanto observava um homem ser derrubado por um dos braços pesados do drone. No momento em que se preparava para arriscar tudo, Peter olhou para cima e viu 12 esferas brilhantes de cor rosa avermelhada. As esferas se moveram e se transformaram em longas lâminas serrilhadas. Em uma explosão de energia, as lâminas voaram pelo ar, cortando 12 dos drones em pedaços. Espera, exclamou Gavin enquanto todos no pavilhão observavam Atomic pousar no palco agachado. Ele está aqui, sussurrou Peter. Capítulo 22, Expo sob ataque. Atômico permaneceu de pé, encarando o caos à sua frente. Seus olhos se moviam rapidamente, observando a posição de cada pessoa no pavilhão, incluindo Peter, Gavin, Harry, Justin, Pepper e Natasha. Sem querer perder mais um segundo, ele avançou e agarrou uma mulher que estava prestes a ser pisoteada por um dos drones. A mulher, Sandra, ofegou em seus braços e observou Atomic cerrar o punho na direção do drone. Ela engasgou em choque quando o corpo do drone se desfez em uma bola de aço. Se puder, ajude quem você puder, disse Atomic enquanto montava um grande kit de primeiros socorros. Ele estava cheio dos suprimentos mais básicos que qualquer pessoa poderia usar. Sandra sentiu como que em transe e fez o que ele disse. Apesar de seu comportamento geralmente discreto, a mulher fez o possível para ajudar quem precisasse ao sair do pavilhão. Era difícil não ajudar quando um super-herói pedia pessoalmente sua ajuda. 4 dos drones do exército se voltaram para Atomic e dispararam suas metralhadoras.
As balas rasgaram o ar e estavam prestes a atingir Atomic quando, de repente, pararam a centímetros das costas do herói. Mesmo que tenha sido por alguns segundos, funcionou, pensou Atomic com um sorriso. Virando-se, Atomic estendeu a mão para as balas e as esmagou. Após um segundo, a bola de bala se transformou em uma esfera de plasma vermelho. Com um grito, Atomic lançou a bola de plasma através do peito de 2 dos drones. Os outros 2 foram esmagados pelo chão, que os prendeu. Quando estava prestes a alcançar os drones da marinha, Atomic viu um homem tentando rastejar para longe devido a um grande pedaço de vidro cravado em sua coxa. Preciso separar as pessoas dos drones. Pensamento atômico pousou no chão. Assumindo uma postura de cavalo, ele canalizou seus poderes através da terra e ergueu os braços. O chão tremeu violentamente sob todos, enviando ondulações pela superfície que chamaram a atenção daqueles que ainda estavam reunidos no pavilhão. Para espanto deles, a terra começou a se elevar, formando uma onda poderosa que avançou em sua direção com uma força inesperada. Alguns instintivamente recuaram, preparando-se para o que acreditavam ser um impacto com terra firme, mas, em vez disso, foram envolvidos por uma estranha sensação de maciez aveludada enquanto a onda passava por baixo deles. Essa onda milagrosa transportou a multidão perplexa para longe dos drones iminentes, depositando-os suavemente nas saídas do pavilhão. Em uma demonstração simultânea de poder bruto, uma colossal parede de aço irrompeu do chão, erguendo-se imponente e cortando efetivamente a conexão entre os drones ameaçadores e os civis assustados. Atomic guiou o homem rastejante em direção a Peter, Gavin e Harry à distância, confiando na capacidade de Peter de ajudá-lo. Caramba! Você viu isso? Gritou uma pessoa com os olhos arregalados de incredulidade. Ele nos salvou, exclamou outro, com a voz trêmula de medo e alívio. Vamos sair daqui, insistiu alguém com urgência na voz enquanto olhava para trás, para o caos, a adrenalina impulsionando sua fuga desesperada. Esses foram apenas alguns comentários frenéticos trocados entre a multidão enquanto se afastavam apressadamente, com os corações acelerados e a respiração ofegante e em meio ao pânico. Ao ver o homem ferido rastejando bem à sua frente, Peter agiu sem hesitar. Harry, me ajude a tirá-lo daqui. Se certo. Harry se aproximou e ajudou Peter a carregar o homem ensanguentado para longe do caos atrás deles, seguido rapidamente por Gavin. Enquanto corriam, ela se virou e observou as luzes brilhantes e explosões sacudirem o pavilhão agora vazio. De volta com Atomic, ele se levantou e se virou para ver seu braço direito soltando uma leve fumaça. Durante o processo de ajudar todos a escapar e criar a parede de aço, um dos drones da marinha disparou uma saraivada de foguetes contra ele. Ele fora rápido o suficiente para criar um grande escudo de adamantium sobre o braço direito para bloquear o ataque. A explosão resultante o jogou para trás. Chega de joguinhos, rosnou Atomic levantando-se. Seus braços brilhavam com energia. O que se seguiu só pode ser descrito como devastação total. Atomic voou pelos ares com uma velocidade impressionante, usando todas as ferramentas à sua disposição para aniquilar o enxame implacável de drones que infestava o pavilhão. A situação era crítica. Ele não podia permitir que nenhum escapasse e causasse estragos na Expo. Enquanto saltava de um drone para o outro, uma onda de curiosidade o impeliu a examinar cada modelo único antes de desferir o golpe final. Os designs intrincados e a tecnologia avançada dos drones o fascinavam. Ele sabia que suas plantas seriam úteis no futuro. Hag! Gritou Atomic enquanto esmagava o último drone restante em inúmeros pedaços com a força estelar, usando 450 kg de força. Atômico respirou fundo, exausto, enquanto permanecia em meio a um mar de drones destruídos. Ao se recuperar, caminhou até um disco brilhante solitário. Era um dos reatores Arc de imitação de Van Vanco. Após escaneá-lo, ele o esmagou e transformou os restos do drone em água. Pronto. Sem fim de explosões de filme para você. Pensou Atomic virando-se para ver Pepper, Justin e vários membros da equipe de segurança olhando para ele com espanto e incredulidade. Para eles, ele havia destruído um pequeno exército de drones altamente sofisticados e bem armados com aparente facilidade. Avisem a todos na Expo para se abrigarem no subsolo. Chamem a polícia de Nova York e todas as ambulâncias disponíveis. Os drones que perseguem o Homem de Ferro não hesitarão em atirar em qualquer um no chão, gritou Atomic, esperando que já tivessem feito esse aviso no início de tudo. Sem dizer mais nada, Atomic disparou para o céu noturno e perseguiu os drones em sua busca pelo Homem de Ferro. Puta merda, Justin murmurou atordoado. A dor no ombro, causada pelo aperto de Natasha, foi momentaneamente esquecida. Desta vez, concordo com você, disse Pepper, caminhando rapidamente para a central de controle atrás do palco, com Justin logo atrás. Sim, preciso que você faça um anúncio geral para que todos na Expo se abriguem no subsolo. Além disso, contate a polícia de Nova York e várias ambulâncias. Houve um ataque. Ela falou com urgência ao telefone e então se virou para um técnico nervoso. Não, por favor, não chame as autoridades, interrompeu Justin, tentando se colocar na frente de Pepper. Justin tentou bloquear Pepper, mas ela rapidamente o afastou. Saia da frente. Saia da frente, ordenou ela, posicionando-se ao lado do técnico. Agora, me conte tudo o que você sabe. Ivan Vanko permaneceu imóvel em sua cadeira, com a incredulidade estampada em seu rosto. Ele havia meticulosamente elaborado cada detalhe de seu plano com precisão mortal.
Cada movimento concebido para desmantelar o legado de Tony Stark e se livrar do homem cuja família há muito tempo fora sua própria ruína. Em sua mente a vitória estava ao alcance, uma sinfonia destrutiva de vingança que ecoaria pelos corredores da Stark Expo. Mas num instante seu plano meticulosamente orquestrado foi lançado ao caos. Um estranho de vermelho e branco apareceu para arruinar tudo. O novo e inesperado herói surgiu com um poder inimaginável, obliterando 24 de seus drones em meros segundos. A visão de seus drones destruídos encheu Ivan de uma fúria ardente. Com um grunhido de frustração, Ivan se levantou da cadeira. Ele caminhou a passos largos pelos corredores da Hammer Industries em direção ao seu laboratório, onde a próxima fase de seu plano o aguardava. Explosões e tiros irromperam nos céus acima da Expo. Tony voava para dentro e para fora, desviando habilmente da chuva mortal de mísseis disparados pelos drones que o perseguiam e de seu melhor amigo descontrolado. Suas manobras evasivas fizeram com que os tiros continuassem sua trajetória destrutiva em direção ao solo. Civis abaixo gritavam enquanto as balas choviam ao seu redor. A blindagem do ombro do drone da Força Aérea se abriu e lançou dezenas de pequenos mísseis. Com um giro rápido, Tony desviou dos mísseis, permitindo que eles voassem direto em direção a uma multidão que tentava entrar em um prédio e escapar do caos. Droga, disse Tony mudando de direção. Tony, as pessoas, gritou James assistindo impotente enquanto os mísseis caíam. Eu sei. Jarvis. Aumentando a potência dos propulsores, disse Jarvis, a inteligência artificial sempre prestativa de Tony. Imediatamente os propulsores da armadura de Tony explodiram em potência, aumentando sua velocidade. Mas antes que ele pudesse alcançar os mísseis para destruí-los antes que atingissem os inocentes lá embaixo, Atomic sobrevoou o local e ergueu as mãos. Uma enorme barreira de energia se formou sobre as pessoas, deixando-as hipnotizadas por seu brilho. A barreira se transformou em uma semisfera onde os mísseis colidiram, contendo a explosão e liberando os resíduos para o céu. Atomic olhou para trás, para as pessoas, e criou mais algumas entradas para o prédio. Vão, entrem. Vão, entrem. Sua voz despertou a todos do torpor e os fez se mexer. Várias pessoas gritaram em sinal de agradecimento e sorriram para o herói. Quem diabos é esse? Perguntou James enquanto Tony voltava a voar para o céu. Esse é o Atomic. Deixe as pessoas com ele, disse Natasha pelo comunicador, dentro das armaduras de Tony e James. Ela estava na Hammer Industries, na sala de controle de Vanco. Seus dedos digitavam rapidamente no teclado enquanto tentava reiniciar a armadura de James. O Power Ranger, Tony disse antes de seus olhos pousarem na grande estrutura em forma de globo no centro da Expo. Ele sorriu e voou em sua direção. Certo, vamos deixar com ele. Rodney, você ainda está mirando? Uma saraivada de tiros de metralhadora foi toda a sua resposta. Isso mesmo. Tirem as meias e calcem seus crocs. Vamos nos molhar nessa aventura. Esperem, 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 gritou James enquanto Tony manobrava o drone pelo globo com precisão cirúrgica. Infelizmente, os outros drones da Força Aérea não tinham o mesmo controle e acabaram colidindo com o globo, resultando em uma brilhante bola de fogo em seu interior. Desculpe, amigo. Tive que reduzir o número de pessoas. Qual é o seu 20? Perguntou Tony, olhando para o céu, mas grunhiu quando o traje de James o atingiu nas costas. Os dois desceram do céu e se chocaram contra o Oracle Biodome, impactando o solo e rolando ao longo de um pequeno riacho até pararem em um grande jardim de inspiração japonesa. Atomic os ignorou e voou direto para a esfera flamejante em colapso. Ele liberou uma onda de seu poder e extinguiu as chamas intensas. Estendendo a mão, ele construiu apêndices longos e brilhantes, semelhantes a braços, e puxou a esfera de volta à sua posição original. Os braços brilhantes liberaram uma onda de energia, reconstruindo e restaurando a esfera ao seu estado original. As pessoas lá embaixo assistiam ao espetáculo de luzes maravilhadas. Algumas até gravaram a cena. Entre elas estavam Peter, Gavin e Harry. O homem que eles haviam ajudado antes estava sentado ao lado deles, enquanto Sandra aplicava gás em sua coxa ferida. Assim que terminou, todos aplaudiram ruidosamente, fazendo com que Atomic se virasse para eles. Ele examinou a multidão e constatou que ninguém estava gravemente ferido pela explosão. Seus olhos pousaram em Gavin e seus dois novos amigos. Em seguida, seu olhar se voltou para o homem ferido de antes. Voando para baixo, todos na área lhe deram espaço enquanto ele se agachava ao lado do homem ferido. Bom trabalho, disse Atomic para Sandra, que sentiu uma emoção profunda e poderosa surgir dentro de si. Obrigada, disse ela. Atomic estendeu a mão e criou uma cadeira de rodas do nada. Ele pegou o homem no colo e o ajudou a sentar. Enquanto fazia isso, examinou rapidamente o ferimento do homem. Que bom! O vidro não atingiu sua artéria. As ambulâncias estão a caminho. Elas vão cuidar de você, disse Atomic. Você salvou minha vida mais cedo. Obrigado, disse o homem agradecido. Não fui só eu, disse Atomic, virando-se para Peter, Harry e Sandra. Essas pessoas fizeram tanto quanto eu. Posso confiar em vocês para levá-lo até uma ambulância? Perguntou ele. Sim, podem contar conosco, disse Peter. Harry e Sandra sentiram em concordância. Ao longe, sons de explosões e tiros sacudiam a biosfera. Atomic começou a flutuar e se virou para todos ao seu redor. Vocês precisam evacuar. Isso ainda não acabou.
Num ímpeto de velocidade, Atomic voou em direção à biosfera, deixando todos a observá-lo transformar-se num raio de luz no céu noturno. Peter não pôde deixar de observar Atomic desaparecer com uma crescente sensação de determinação. Agora ele sabia o que tinha que fazer, o que ele tinha que ser. Chegou a hora de ele ser o Homem-Aranha e usar seus poderes para ajudar, assim como Atomic. Uma intensa batalha irrompeu na exuberante vegetação da biosfera, onde Tony e James agora se enfrentavam resolutos contra Ivan, que vestia um formidável traje de combate repleto de chicotes elétricos recém-aprimorados. A tensão era palpável enquanto a luta se desenrolava, com cada combatente lutando ferozmente pela supremacia. Em uma realidade diferente, Tony e James poderiam ter se visto sobrecarregados, esgotando seu arsenal contra a implacável legião de drones Hammer. Mas naquele momento, eles estavam totalmente equipados e determinados a sobreviver a Ivan e seu armamento avançado. Ainda assim, o adversário russo não devia ser subestimado. Suas habilidades de combate eram tão refinadas quanto a elegante armadura que o envolvia, e os chicotes que empunhava crepitavam com energia letal, prontos para atacar a qualquer momento. Com determinação implacável, Tony lançou um laser carmesim brilhante, cujo feixe cortou o ar como um raio, obliterando tudo em seu caminho impiedoso. A pura intensidade da energia fez os arredores tremerem. Ivan, com reflexos rápidos, mergulhou para o lado, escapando por pouco do ataque. Ele brandiu seus chicotes com precisão, as pontas reluzindo ameaçadoramente enquanto cortavam o jardim, atingindo com maestria o antebraço de Tony e cortando seu controle sobre o laser mortal. Com um movimento brusco, Ivan arremessou Tony contra o grosso tronco de uma árvore, o impacto estilhaçando a madeira e espalhando destroços. Instintivamente, Ivan ergueu um braço para se proteger da saraivada implacável de balas disparadas por James, o estampido dos tiros ecoando contra a exuberante paisagem. Usando seus chicotes novamente, Ivan enrolou o pescoço de James e puxou a máquina de guerra diretamente para ele. Puxando o braço para trás, Ivan socou James, arremessando para o outro lado do jardim. Tony voou por cima de Ivan e acertou um soco nas costas do russo, fazendo-o cambalear por um instante. Recuperando a força, Ivan girou e desferiu uma sequência de socos antes de enrolar um chicote no pescoço de Tony. A força e a eletricidade do chicote dificultaram a libertação de Tony, deixando-o à própria sorte. Ao ver seu amigo em apuros, James começou a disparar suas balas de sua posição no chão. Ivan ignorou os tiros e marchou até James. Ivan pisou com força em James, produzindo um som metálico que fez o coronel grunhir. Ivan abaixou o capacete e sorriu para James. Tony lançou um olhar furioso para Ivan e recuou, o chicote em volta de seu pescoço puxando Ivan para longe de James. James tentou se levantar rapidamente, mas um chicote se enrolou em seu pescoço enquanto ele se ajoelhava. Os dois homens de ferro tentaram se afastar dos chicotes, mas foi impossível. Raios emanavam das armas e atingiam suas armaduras, causando falhas em seus sistemas. Um estrondo alto ecoou acima deles quando Atomic atravessou um dos painéis de vidro da biosfera. Ivan olhou para cima a tempo de ver Atomic descer e pousar diante dele em uma fração de segundo. Atomic colocou as mãos nos braços de Ivan e após um breve instante, a armadura e os chicotes que os envolviam se estilhaçaram em pedaços, deixando Ivan completamente atordoado. Recuando um braço, Atomic desferiu um soco no peito de Ivan com força suficiente para arremessá-lo contra uma rocha. Você viu isso, não é? Perguntou Tony a James. Sim, a armadura de Vanco. Se desfez? Perguntou James. Eu enfraqueci a estrutura molecular dos materiais da armadura dele, disse Atomic sem se virar para os dois homens de ferro enquanto caminhava até Ivan, que ofegava de dor. Sua armadura peitoral estava torta e rachada. Presumo que você seja o responsável por todo esse ataque. Pessoas poderiam ter morrido. Assim que sua respiração voltou ao normal, Ivan esboçou um sorriso sangrento. Dezenas de vidas americanas foram perdidas, mesmo com seus deuses lá para protegê-los. Essa era a ideia, pelo menos até vocês chegarem. E agora? Agora eu levo vocês três comigo para o inferno. Ivan então ativou o detonador em seu traje e esperou. Após alguns segundos, ele piscou confuso, pois sua sequência de detonação não funcionou. Quando destruí seus drones, descobri que você havia colocado explosivos neles. Certifiquei-me de desativá-los. Mesmo assim, fiquei surpreso ao ver que você também tinha um instalado em sua armadura. Certifiquei-me de desativá-lo também quando removi os braços da sua armadura, disse Atomic de cima de Ivan. Atomic estendeu a mão, colocou-a no ombro de Ivan e transmutou o resto de sua armadura em areia. A areia se moveu e envolveu Ivan, formando uma espécie de camisa de força apertada e inescapável. Você vai responder pelo que fez, disse Atomic resolutamente. Ivan lançou um olhar fulminante para Atomic, mas permaneceu em silêncio. Ele havia perdido. Não havia mais nada que pudesse fazer, pelo menos por enquanto. Ei, Ranger Vermelho. Esse é o nosso cara, disse Tony enquanto se aproximava de Atomic. Ele estava receoso de se aproximar mais, com medo de que o herói de vermelho e branco reduzisse sua própria armadura a pó. Nós temos a primeira chance com ele. Senhor Stark, disse Atomic com voz firme. Mas no fundo, ele estava empolgado por ter diante de si o homem que um dia salvaria o universo. Coronel Rhodes, disse ele, acenando respeitosamente para James. Vamos voltar um pouco atrás. Você disse que destruiu todos os outros drones? Sozinho? Parece improvável, perguntou Tony. Ele está dizendo a verdade, senhor.
Eu tenho imagens do pavilhão onde o Sr. Atomic eliminou sozinho o resto dos drones Hammer, disse Jarvis, mostrando as imagens para Tony e James assistirem. Droga! James murmurou enquanto observava Atomic lutar. Toda a batalha durou apenas 2 minutos. James tinha lido e visto os relatórios sobre Atomic. Após o ataque no Harlan, o exército reuniu todas as informações e filmagens sobre Atomic. Eles estavam particularmente interessados em sua capacidade de criar o que quisesse do nada. Tá bom, eu admito. Nada mal, disse Tony enquanto a parte da frente do seu capacete se abria. Então, quem é você? Sério? Desculpe, não posso te contar. Isso anularia o propósito de toda essa história de identidade secreta, disse Atomic, olhando ao redor para o jardim japonês que um dia fora belo. Com uma pisada forte, uma onda de poder se emanou de sua posição. Conforme a onda varria os trechos de grama devastados, a vegetação queimada, as árvores derrubadas e as crateras foram instantaneamente apagadas, devolvendo o jardim arruinado ao seu estado original. O que você fez? O que foi isso? Perguntou Tony, incrédulo com o que acabará de ver. Até Ivan ficou atônito com o ocorrido. Tony tinha ouvido falar de Atomic e de suas façanhas por Nova York, mas estava muito preocupado em descobrir a causa do envenenamento por paládio que o estava matando lentamente. Mesmo assim, ele ouvirá falar da aparente capacidade de Atomic de alterar a realidade ao seu redor, mas Tony sempre descartara esses rumores como bobagem. No entanto, ao presenciar os poderes de Atomic em primeira mão, Tony ficou boquiaberto. Algum tipo de ilusão? Não, isto é sólido. Talvez, manipulação da matéria? Tony murmurou enquanto pedia a Jarvis para examinar os arredores depois de fechar o capacete. Agora que tudo está resolvido, preciso ir. Deixo esse cara com vocês então, disse Atomic, começando a flutuar no ar. Depois de saudar brevemente os 2 homens atônitos, ele saiu disparado da biosfera rumo ao céu noturno. Após aquela noite fatídica, os eventos que cercaram o ataque marcaram uma virada crucial para Atomic, cuja popularidade disparou para níveis sem precedentes. A divulgação das imagens de segurança e de inúmeros vídeos gravados por testemunhas mostraram seus feitos heróicos, que rapidamente se espalharam pela internet e por diversos meios de comunicação, cativando o público global. Pessoas de todos os lugares ficaram impressionadas, não apenas com seus poderes extraordinários, mas também com seu compromisso inabalável em priorizar a segurança e o bem-estar dos outros. Entre os inúmeros vídeos que viralizaram online, um se destacou como um comovente testemunho de seu caráter. Ele não focava na impressionante força de Atomic ao neutralizar uma pequena legião de drones Hammer, mas sim em um momento profundamente humano. A meticulosa criação de uma cadeira de rodas para um homem ferido na Expo. Os espectadores assistiram com admiração enquanto ele gentilmente levantava o homem e o colocava cuidadosamente no chão, demonstrando uma ternura que destacava sua compaixão muito mais do que suas capacidades destrutivas contra os drones. Esse ato de bondade comoveu a todos, mostrando-o como um herói que valoriza a humanidade acima de tudo. Ao final daquela noite, o nome Atomic havia se tornado sinônimo de esperança e heroísmo, ecoando nos corações e mentes de milhões de pessoas nos Estados Unidos e em outros países. Capítulo 23 – Corrida contra o tempo. Desde os eventos dramáticos da Stark Expo, onde a intervenção corajosa de Atomic transformou um potencial desastre em um triunfo celebrado, o discurso público em torno de suas habilidades extraordinárias e seu papel na sociedade aumentou significativamente. Embora a grande maioria das conversas o tenha retratado de forma positiva, como costuma acontecer com as narrativas da mídia, as sombras do ceticismo conseguiram capturar a maior parte da atenção. O mundo se transformou desde o surgimento dos mutantes no início do século XX, comentou um locutor de rádio, com a voz carregada de apreensão e curiosidade. Parece que indivíduos com superpoderes surgem a cada 2 semanas, mas nenhum como o Atômico. Um homem que possui a incrível capacidade de manifestar qualquer coisa que deseje. Esse poder irrestrito está nas mãos de alguém que por razões desconhecidas esconde seu rosto de nós. Eu, por exemplo, não consigo confiar nele. E se seus atos de heroísmo forem apenas uma elaborada farsa para conquistar nossa confiança? Por que Atomic esconde sua identidade? Perguntou um político franzindo a testa em preocupação. Que segredos se escondem sob esse capacete? Como podemos confiar em um homem que se recusa a revelar quem realmente é? Alguns pesquisadores especulam que ele tem domínio sobre a matéria e os átomos, acrescentou outra voz, carregada de alarme. Se isso for verdade, o que o impede de exterminar a humanidade caso decida retirar sua proteção? Não é óbvio que o Atômico é um mutante? Argumentou uma apresentadora de telejornal, em tom exaltado e apaixonado. Por que o governo ainda não o prendeu? Ele é uma catástrofe anunciada. O poder desenfreado comprovadamente leva ao caos repetidas vezes, declarou um funcionário do governo americano, com voz resoluta e inflexível.
As habilidades de Atomic são excessivamente formidáveis e precisam ser regulamentadas. Não podemos permitir que ele continue agindo como um vigilante sem supervisão. Sobre o que estamos debatendo, uma nova-iorquina entusiasmada interrompeu, sua voz se elevando acima das buzinas e dos ruídos do trânsito. O Atomic está lá fora todos os dias, salvando vidas. Outro dia mesmo, o carro da minha mãe teve um pneu furado enquanto ela deixava meu irmãozinho na escola. Ninguém parou para ajudá-la. E sabe o que aconteceu depois? O Atomic desceu do céu, consertou o pneu e ainda deu um upgrade no carro da minha mãe. Não me importo com o que aqueles palhaços no Senado ou os noticiários dizem. Ele é um herói de verdade. Depois de todo o bem que Atomic fez, por que as pessoas ainda o criticam? Outro ecoou em descrença. É tão difícil acreditar que ele é simplesmente um cara tentando fazer o que é certo? Espera aí, Tony Stark e o amigo dele ganharam medalhas pelo que aconteceu na Stark Expo, mas o Atomic não. Que sentido faz isso? Disse um youtuber famoso, incrédulo. Ele não deveria ter ganhado uma também? Tem algo de muito estranho nisso. Esses sentimentos, entre inúmeros outros, inundaram as ondas de rádio e as colunas dos jornais, capturando a atenção de influentes funcionários do governo, políticos ambiciosos, jornalistas experientes, líderes de organizações influentes e até mesmo mentes criminosas, todos intrigados pelas implicações da presença da Atomic. Contudo, quando se tratava do indivíduo no centro desse turbilhão, Atomic Wyatt permanecia imperturbável. A cacofonia da opinião pública era um murmúrio distante em comparação com sua missão atual. Sua atenção estava totalmente voltada para uma questão muito mais urgente: o sequestro de Serena e o assassinato de Luigi. Luzes vermelhas e azuis piscavam ameaçadoramente sobre a pizzaria do Luigi, lançando um brilho surreal sobre a cena enquanto policiais isolavam o restaurante com fita amarela brilhante. Uma multidão crescente de curiosos, atraída pela preocupação, se reunia do lado de fora, mas era contida por vários policiais, com expressões que misturavam confusão e pavor enquanto permaneciam no perímetro da cena do crime. Em meio à multidão estavam vários amigos de longa data de Luigi e colegas donos de restaurante, com os rostos marcados por angústia e desespero. Eles permaneceram ali, testemunhas impotentes, enquanto 2 paramédicos carregavam solenemente o corpo sem vida de Luigi para dentro da ambulância que aguardava, em uma maca. O cobertor que o cobria estava encharcado de sangue escuro e arrepiante, manchando o tecido de um vermelho intenso. Não consigo acreditar. Quem seria capaz de fazer uma coisa tão terrível? Lamentou um espectador, balançando a cabeça em descrença. Oh não, não, Luigi, sussurrou outra pessoa com lágrimas nos olhos enquanto lutava para compreender a tragédia que se desenrolava diante dela. Ouvi direito. Você está dizendo que a pequena Serena está desaparecida, exclamou uma voz, o pânico se infiltrando nos murmúrios da multidão. Em meio à multidão, o Wyatt estava paralisado em choque. Um olhar vazio substituiu sua expressão antes tranquila enquanto sua mente tentava assimilar a realidade surreal à sua frente. Em sua mão direita, ele segurava uma sacola contendo um bolo comemorativo, decorado com glacê colorido, para marcar a grande reinauguração do restaurante do Luigi. O mundo de Wyatt perdeu o brilho ao seu redor. Os sons de sirenes e vozes frenéticas se transformaram em um zumbido distante, eclipsado por um toque agudo que ecoava em seus ouvidos. Seu corpo parecia estranhamente pesado, preso ao chão enquanto ele lutava contra a tempestade de emoções que o consumia por dentro. Ele queria romper a barreira imposta pela polícia, mas seus membros se recusavam a obedecer. O quê? Espera, eu pensei. Mas ainda não, nem passou um mês. O pensamento ecoou inutilmente em sua mente enquanto ele olhava, entorpecido e impotente, para a ambulância que se afastava com o corpo de Luigi. De repente, um fragmento de uma conversa chamou sua atenção, dissipando a névoa que o envolvia. Estamos procurando por uma garota chamada Serena Lombardi. Testemunhas relataram que ela foi levada à força para dentro de uma Chevrolet Express cinza de 1998. Emitimos um alerta geral para o veículo. Sim, isso pode estar relacionado à recente onda de sequestros, disse o detetive Jackson Peralta, do Departamento de Polícia de Nova York, franzindo a testa enquanto ajustava seu fone de ouvido, visivelmente aflito com a gravidade da situação. Espero que isso não esteja ligado à rede russa de tráfico humano que estamos monitorando. Se estiver, temos apenas cerca de 3 horas para encontrá-la antes que ela desapareça para sempre. Uma onda de urgência percorreu o iate como se um raio o tivesse atingido. Ignorando o bolo que havia deixado cair na calçada, ele abriu caminho pela multidão. Assim que encontrou um beco longe de olhares curiosos, parou por um instante para respirar fundo e acalmar a mente. Com um movimento rápido, invocou seu traje e num instante alçou voo. Atomic bateu na lateral do capacete e iniciou uma chamada. Wyatt? Estou surpreso em ouvir de você. O que posso? Disse a voz de Phil Coulson. Coulson, eu preciso da sua ajuda. A voz de Atomic era urgente, uma mistura de desespero e determinação enquanto ele examinava as ruas abaixo. Do que você precisa? Respondeu Coulson com a voz firme e concentrada. Chega, gordo. Cadê o dinheiro? O quê? Você disse que eu tinha um mês. Eu ainda tenho tempo. Então você não tem dinheiro? Tanto faz, Reznov, fique com a garota. Você não vai levar minha filha. Entendeu? Saia daqui. Serena piscou lentamente enquanto os ecos dos tiros se repetiam em sua mente. Seus pensamentos estavam turvos pelos eventos que haviam ocorrido há menos de meia hora. As lembranças se repetiam indefinidamente.
Ela se lembrou do momento em que o grupo de homens armados entrou no restaurante de seu pai. Cada um dos rostos deles estava vívido em sua memória, seus fortes sotaques russos cortando sua mente enquanto faziam suas exigências. Os homens avançaram em direção ao seu pai, suas posturas intimidadoras enquanto empunhavam tacos de beisebol e armas de fogo. Mas o pai dela permaneceu firme e destemido. Insistiu que ainda tinha mais tempo para receber o dinheiro que devia, argumentando que estavam 10 dias adiantado. Contudo, os russos não se importaram. Queriam o que tinham vindo buscar, dinheiro. E quando isso se tornou impossível, vieram buscá-la. Serena estava petrificada. Ela não conseguia se mexer, falar ou correr. Tudo o que ela podia fazer era observar enquanto seu pai tentava protegê-la. Como ela desejava que ele não tivesse feito isso. Se ele não os tivesse enfrentado, talvez ainda estivesse vivo. Ela teria que conviver com a lembrança assombrosa de ter visto seu pai ser espancado e morto a tiros bem na sua frente. Ela nem sequer teve permissão para abraçá-lo uma última vez antes que os homens a agarrassem e amarrassem suas mãos. Sem se importarem com o seu bem-estar, jogaram-na em uma van e partiram para um destino desconhecido, deixando para trás o corpo sem vida do homem que a criará e a amara. Serena não se mexeu, não falou. Tudo o que conseguia fazer era olhar fixamente enquanto os homens a levavam para um lugar que não era sua casa. Ao sentir a van parar, Serena observou as portas se abrirem, revelando 2 dos homens de antes conversando com um senhor bem vestido. O senhor a olhou de cima a baixo, assentindo com a cabeça como se estivesse satisfeito. Ótimo! Ela tem quadris bonitos e seios bem desenvolvidos. Rosto bonito também. Vai render um bom preço. Reznov, coloque-a com as outras e depois me encontre no meu carro. Temos outra parada para fazer esta noite, disse um senhor de idade vestido com um terno caro antes de se afastar. Vem aqui. Eu disse, vem aqui. Gritou Reznov, agarrando-a pelo tornozelo e arrastando-a para fora da van. Serena gritou quando ele agarrou um punhado de seus cabelos, forçando-a a olhar para ele. Naquele momento, ela duvidou que algum dia esqueceria o rosto do homem que atirou em seu pai como se fosse um animal. Comporte-se, menina. Não gostamos de danificar o produto. Mas vamos danificá-lo, disse Reznov, começando a arrastá-la por uma doca de carga escura. Serena o seguiu sem oferecer resistência. Qualquer resquício de luta que ainda tivesse morreu junto com o pai. Mesmo assim, permitiu-se um último pensamento. Alguém me salve. Ted deu um bocejo alto ao virar a esquina. Tinha sido um longo dia de trabalho e ele estava pronto para encerrar o expediente. Preciso arranjar um novo emprego. Sinto que minhas costas vão quebrar, murmurou ele enquanto as ferramentas na traseira de sua velha Chevrolet Express chacoalhavam em mais uma curva. Ele estava agora a apenas 2 quarteirões de casa. De repente, um par de mãos grandes e brilhantes desceu do alto e agarrou a van. Ted soltou um grito quando ele e seu veículo foram erguidos no ar. Seu mundo desmoronou quando ele foi puxado para fora da van e jogado contra a parede de um prédio. Uma corda rapidamente se amarrou em seu corpo, um pano preto foi colocado sobre seus olhos e uma mordaça foi enfiada em sua boca. Atomic colocou a van no telhado de um prédio próximo e arrancou as portas traseiras. Ele iluminou o interior da van, apenas para encontrá-la cheia de ferramentas velhas e canos de PVC sujos. Não, droga, rosnou Atomic agarrando o capacete com força. Ele já fazia mais de 1 hora que vasculhava a cidade, parando qualquer van que se assemelhasse minimamente à descrição do detetive, mas não encontrava nada. O tempo estava se esgotando e sua ansiedade aumentava a cada minuto que passava. Onde você está, Serena? Para onde te levaram? Disse ele, cerrando os punhos com força e em frustração. Onde? Nesse instante, um toque suave soou dentro de seu capacete, interrompendo seu crescente pânico. O iate. Minha equipe identificou 7 vans na cidade que correspondem à sua descrição, todas observadas por volta das 21h45. Fizemos uma verificação de antecedentes em 6 das vans e constatamos que não havia nada de errado com elas. A 7ª não estava registrada e agora está localizada em um cais em Bayonne, Nova Jersey. Há muita movimentação por lá. Estou lhe enviando as coordenadas agora. Peço desculpas pela demora. Espero que esta pista seja a que você precisa, disse Coulson. Entendi. Obrigado, Coulson respondeu Atomic antes de encerrar a ligação. Ele rapidamente colocou a van de volta no chão e consertou os danos que havia causado, desfazendo também as amarras de Ted enquanto o colocava em sua van. Num acesso de poder, Atomic lançou-se ao céu noturno. Arrancando o pano dos olhos, Ted saiu da van e olhou em volta para a rua vazia e escura com os olhos arregalados. Que diabos acabou de acontecer? Andem logo. Precisamos embarcar essas 2 em 20 minutos. Gritou Ludmil, um membro da máfia russa, enquanto conduzia um grupo de homens que levava 4 garotas assustadas para dentro de um container verde. Movam-se. Por favor, me deixem ir, implorou a jovem universitária, a voz trêmula de medo enquanto seus cabelos castanhos emolduravam seu rosto ansioso. Seus olhos arregalados buscavam desesperadamente qualquer sinal de misericórdia nos rostos de seus captores. Eu não vou contar a ninguém sobre isso. Seu apelo foi abruptamente interrompido quando um dos homens, um careca com uma tatuagem no rosto segurando um bastão de choque, acionou o dispositivo. Uma descarga elétrica crepitante percorreu seu corpo, e ela se contorceu em choque e caiu de joelhos. Cala a boca e entra aí. Não temos a noite toda.
O grupo de garotas aterrorizadas correu para o container, sem querer ser eletrocutado também. A garota de cabelos castanhos que havia levado o choque foi então chutada para dentro com violência. Seu choro suave não despertou nenhuma compaixão nos homens de coração frio, apenas irritação por ela estar atrasando o cronograma apertado deles. Muito bem, esse é o último, gritou Ludmil, sua voz se elevando acima do som metálico do último container sendo fechado com segurança. A tripulação entrou em ação imediatamente, seus movimentos uma coreografia bem ensaiada de urgência e trabalho em equipe. Os marinheiros percorriam o convés de ponta a ponta, finalizando os preparativos de última hora com a precisão de marinheiros experientes, ansiosos para zarpar. Soltem todas as amarras, gritou um membro da tripulação, desatando habilmente as cordas que os prendiam ao cais. Vá embora. Levantar âncora, veio a ordem do leme e a pesada corrente tilintou ao ser içada do mar. Dentro dos confins escuros de um dos contêineres, um grupo de meninas aterrorizadas lutava para ouvir os gritos distantes da tripulação. O forte solavanco do navio ao deixar o porto as deixou em pânico, seus gritos se misturando em um coro de desespero que preenchia o espaço apertado. Não, 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 choramingou uma jovem de 18 anos com a voz trêmula de medo. Ela se encostou com força na parede de metal fria, o rímel escorrendo pelas bochechas como rios escuros de desespero. Eu quero ir para casa. Papai, mamãe, as palavras saíram atropeladas em um apelo desesperado. Alguém está vindo, né? Perguntou outra garota, uma loira de 21 anos com olhos arregalados e frenéticos, agarrando as bordas da camisa. A gente vai ser salva, né? Suas palavras saíam em rajadas rápidas, uma tentativa desesperada de manter a esperança viva em meio à escuridão que se aproximava. Socorro! Alguém! Me ajude! Gritou outra garota, socando as paredes do container com os punhos, cada golpe uma mistura de raiva e medo. Num canto distante e envolta em sombras, Serena sentava-se em silêncio, com a cabeça apoiada nos joelhos dobrados. Seus olhos opacos, desprovidos da luz da esperança, observavam o caos ao seu redor. Com o coração pesado, ela contemplava as garotas em pânico, seus apelos caindo num abismo de desespero, enquanto uma sensação avassaladora de derrota a invadia. Ninguém vem. Serena sussurrou. Todos dentro do container se assustaram com a explosão estrondosa que reverberou pela nave, fazendo as paredes ao redor tremerem. O ar estava denso com um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo estalo distante de tiros e pelos gritos lancinantes que ecoavam como banshees em seus ouvidos. Um estrondo repentino soou próximo, fazendo o container balançar alarmantemente de um lado para o outro. Gritos de terror preencheram o espaço apertado, e Serena, agora totalmente alerta, agarrou-se à parede com toda a sua força, com o coração acelerado. Ali! Ele está ali! Atirem nele! Gritou uma voz com pânico em cada sílaba. Morra, seu desgraçado! Gritou outro, com desespero cravado no tom frenético. Não! Não me deixe cair! Veio um apelo, carregado de medo. Um grito se seguiu imediatamente. Durante vários minutos agonizantes, o caos se desenrolou, uma cacofonia de loucura que parecia interminável. Mas então, como se o mundo tivesse subitamente apertado um botão de mudo, um silêncio sufocante envolveu a nave. Ninguém ousou dizer uma palavra, o ar estava carregado de pavor. Do nada, sons de estrondos metálicos ecoaram um após o outro. Cada clangor reverberava pelas paredes e se aproximava cada vez mais. A cada baque retumbante, uma onda de medo invadia as garotas presas, apertando seus corações impiedosamente. Finalmente as imponentes portas de aço do container se abriram com um estrondo ressonante, revelando uma silhueta envolta na luz fraca e bruxuleante dos refletores do navio. Ao verem a figura misteriosa, todas as garotas gritaram. A figura deu um passo à frente, erguendo uma mão que cintilava com um brilho etéreo, conjurando um orbe radiante que dissipou a escuridão opressiva do interior antes completamente escuro, iluminando as paredes frias de metal do container. Vocês estão todos a salvo agora, disse Atomic enquanto sua capa esvoaçava atrás dele. Vamos, podem ir todos para casa. É o Atomic, o herói de Nova York, disse a garota loira com um sorriso, enquanto um alívio tomava conta de todos. Estamos salvos. Podemos ir para casa. Um a um, todos saíram do container, deixando Serena para trás. Serena, Atomic murmurou ao vê-la, sua voz quase um sussurro enquanto seus ombros cediam sob o peso de um enorme fardo que finalmente havia sido aliviado. Como você sabe meu nome? Perguntou Serena hesitante, a voz trêmula de medo e incerteza. Um lampejo de gratidão por ter sido salva acendeu uma pequena chama dentro dela, mas a pesada sombra da morte de seu pai ainda pairava sobre ela, sufocando seu espírito. Assim que Atomic entrou no container, um clarão intenso envolveu seu capacete, revelando o iate, encharcado de suor e visivelmente abalado. Seus olhos, arregalados e repletos de um caleidoscópio de alívio e profunda tristeza, encontraram os dela. A visão de Wyatt causou um sobressalto em Serena, que piscou incrédula com o que estava vendo. Wyatt, você é. Sem deixá-la terminar, ele deu um passo à frente, envolvendo-a em seus braços com uma urgência desesperada que dizia tudo. Serena, me desculpe mesmo. Luigi, me desculpe mesmo. Com o calor do abraço da amiga envolvendo-a, a represa que havia contido suas emoções finalmente se rompeu. Lágrimas brotaram nos olhos de Serena, grossas e incontroláveis, enquanto a dor a inundava como uma torrente. A realidade de sua perda a atingiu como se uma comporta tivesse se aberto, liberando toda a angústia que ela lutara para conter.
Wyatt, meu pai, ele está morto. Eles o mataram. Ele se foi, ele se foi. As palavras jorraram em suspiros entrecortados, cada sílaba pesando intensamente no ar entre eles. Eu sei. Sinto muito, muito mesmo, sussurrou Wyatt, a dor em sua voz refletindo o tormento em seu coração. Dentro dele, uma onda avassaladora de culpa o invadiu. A culpa é minha. Luigi morreu por minha causa, por minha inação. Me desculpe, Serena. Ao rematerializar seu capacete, ele a ergueu nos braços e a carregou para fora do container. O que aconteceu depois disso foi um borrão para o herói. Apesar de sua angústia interna, Atomic fez o possível para cumprir seu dever como o herói que todas as garotas sequestradas a bordo viam nele, e conseguiu conduzir o navio, agora danificado, de volta ao porto, onde uma legião de policiais e ambulâncias o aguardava. Uma a uma, as meninas foram atendidas pelos paramédicos enquanto a polícia embarcava para prender os homens que Atomic havia detido, todos com ferimentos graves. Bom trabalho, Atomic. Graças a você, muitas dessas garotas poderão voltar para casa hoje à noite, disse o detetive Peralta enquanto observava os policiais e paramédicos trabalhando. Mesmo assim, recomendo que você saia daqui agora. Nem todos aqui apreciam o trabalho que você faz por esta cidade. Ele olhou para vários policiais que encaravam Atomic com desconfiança, com as mãos sobre as armas. Atomic não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. Ele começou a flutuar no ar e parou, virando-se para olhar para Serena, que estava sendo atendida por uma paramédica. Serena olhou para Atomic e acenou levemente com a cabeça. Agora eu vou ficar bem. Vai em frente. Ela pensou com um sorriso forçado. Atomic acenou com a cabeça em resposta como se a tivesse ouvido, e voou para o interior da cidade. Ele desceu e pousou na torre do Central Park, onde tirou o capacete. O vento naquela altitude fazia com que seus cabelos e capa esvoaçassem ao vento enquanto ele contemplava a cidade lá embaixo com um olhar vago. Lágrimas escorriam pelo seu rosto cansado enquanto ele chorava em silêncio. Mesmo com seus poderes extraordinários, ele não conseguiu salvar Luigi nem impedir o sequestro de Serena. Ele os decepcionou. Nada havia mudado desde que seus pais foram mortos quando ele era jovem e indefeso. Wyatt não conseguia proteger aqueles que mais importavam, apesar de tudo que havia conquistado. Todo esse poder, e eu nem sequer consegui salvá-lo, pensou ele com os punhos cerrados. O herói de Nova York, que piada de mau gosto. Wyatt sibilou. Capítulo 24. Partida. Nos dias que se seguiram à trágica morte de Luigi, Serena e Wyatt seguiram a vida no piloto automático, com a mente envolta numa densa névoa de tristeza. Wyatt, que conseguia lidar melhor com o luto pela perda de alguém que agora, embora tardiamente, considerava família, assumiu a responsabilidade de planejar o funeral e a cerimônia de homenagem. Cada detalhe meticuloso, desde o delicado arranjo de flores até a escolha de um elegante caixão, foi tratado com cuidado e respeito, tudo financiado do próprio bolso. Ele se dedicou de corpo e alma a esse processo, determinado a honrar a memória de Luigi, um bom homem que partiu cedo demais. Embora o peso da dor os oprimisse profundamente, Serena optou por manter silêncio sobre o alter ego de Wyatt, Atomic. Para ela, nada importava mais do que honrar o legado de seu pai com uma despedida que refletisse sua vida e o amor que ele lhe dedicou. Mesmo com isso em mente, passar pelo processo do funeral foi doloroso. Felizmente, ela encontrou forças na presença constante de Wyatt e foi profundamente grata pelo apoio dele. Se ele não estivesse lá por ela, duvidava que teria conseguido fazer alguma coisa. Para Serena, a companhia de Wyatt era um refúgio, uma proteção contra a dolorosa realidade de sua perda. Instintivamente, ela o procurava nos momentos de tranquilidade que compartilhavam, buscando consolo e se agarrando a ele como quem se agarra a um cobertor de segurança querido. Sua presença era uma tábua de salvação para ela, nascida não de inclinações românticas, mas de uma necessidade urgente de estabilidade. No caso de Wyatt, ele pôde relaxar de suas obrigações como Atômico graças aos sussurros e rumores de um novo herói com tema de aranha vermelha e azul surgindo para patrulhar a cidade. Wyatt sentiu um leve alívio, sabendo que a cidade estava em boas mãos enquanto ele ajudava Serena a superar momentos tão difíceis. O funeral ocorreu em um ambiente íntimo, envolto por uma atmosfera sombria que parecia absorver a dor de todos os presentes. Os tons suaves dos amigos reunidos, a família escolhida por Luigi ao longo de suas décadas vivendo no Harlem, refletiam sua tristeza coletiva. Com apenas alguns parentes capazes de viajar de estados distantes, aqueles que puderam chegar abraçaram Serena. Em uma tarde sombria, um homem vestido com um terno escuro e austero apareceu à porta de Serena, trazendo notícias que pareciam irreais e pesadas ao mesmo tempo. Ele a informou sobre o substancial pagamento do seguro de vida de seu pai, uma garantia que Luigi havia providenciado logo após ser ameaçado pelos russos. Para muitos, um ganho financeiro tão inesperado poderia gerar alegria ou alívio, mas para Serena, a notícia a fez mergulhar ainda mais na tristeza. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, a tia de Serena, Lucille LaRusso, uma das poucas pessoas da família que viajaram da Califórnia, ofereceu-se para ajudar Serena a navegar pelo complexo cenário legal, garantindo que os fundos fossem transferidos com segurança para a conta bancária de Serena. Assim que as cerimônias fúnebres chegaram ao fim, um desejo avassalador de romper com qualquer laço restante com o passado consumiu Serena. Como agora proprietária legal do amado restaurante de seu pai e da casa da família, ela se viu desesperada para vender o prédio que se tornará uma lembrança constante daquela noite fatídica.
Só de pensar em entrar, ela sentia um pavor enorme. Em vez disso, decidiu ficar em um hotel próximo, com as despesas gentilmente cobertas por Wyatt, que permaneceu seu confidente inabalável durante a tempestade de emoções. Com o coração pesado, Serena tomou a decisão de vender o restaurante do pai e o espaço acima dele. Dois amigos de longa data de Luigi demonstraram interesse em comprar a propriedade. Eles estavam ansiosos para expandir seu próprio restaurante e animados com a oportunidade de continuar servindo comida no local onde o restaurante de Luigi prosperou, como forma de homenageá-lo. Satisfeita com a oferta, Serena concordou em vender o prédio para eles por um preço que podiam pagar facilmente. No fim das contas, sua tia Lucille ofereceu a Serena a possibilidade de ficar com ela e seu filho na Califórnia até que ela atingisse a maioridade, quando poderia decidir o que queria fazer. Uma oferta que Serena aceitou após vários dias de reflexão. Em breve, o dia da partida chegou com um ar de pesada finalidade. No aeroporto John F. Kennedy, Serena se viu lado a lado com Wyatt e sua tia. Segurando apenas uma mala de mão, ela carregava apenas algumas roupas e fotografias de família queridas, lembranças desbotadas de sua vida com o pai e a falecida mãe. Todo o resto ficou para trás ou foi vendido. Nosso voo deve partir em breve. Vou ligar para o Daniel e avisá-lo que devemos estar a caminho de volta em breve. Vou deixar vocês dois se despedirem, disse Lucille com um sorriso triste enquanto se dirigia para um lugar para ligar para o filho, deixando Wyatt e Serena sozinhos. Sua tia é uma boa pessoa, disse Wyatt para Serena, que o abraçava. Acho que você estará em boas mãos. Mesmo assim, você vai se mudar para a Califórnia. Que retrocesso! Ele brincou, arrancando um sorriso genuíno de Serena. É verdade, disse Serena. Mas, acho que é uma boa mudança. Esta cidade, estas ruas, tudo me lembra dele. Não consigo lidar com isso. Pelo menos não agora. Wyatt assentiu com a cabeça. Sim, eu entendo. Mesmo assim, com certeza irei visitar. Obrigada, eu gostaria disso, disse Serena. A propósito, qual a sua velocidade de voo? Acrescentou em um sussurro. Era a primeira vez que ela lhe perguntava sobre seus poderes. Até agora, se eu me esforçar bastante, consigo passar dos 1.200 km por hora, disse Wyatt com um sorriso. Levaria cerca de 4 horas para chegar à Califórnia, mais ou menos. Não é meio lento? Ei, quando comecei a voar, o máximo que eu conseguia era 300 km por hora. 1.200 é um salto enorme em velocidade. Meu voo vai durar 6 horas. Você está me dizendo que o grande Atomic não consegue voar mais rápido do que em 4 horas? Deixa pra lá. Não vou mais te visitar, disse Wyatt, desviando o olhar de Serena. Depois de um instante, os dois começaram a rir baixinho. O voo 616 de JFK para LAX partirá em 30 minutos. Todos os passageiros, por favor, dirijam-se ao portão 7, anunciou o sistema de som do aeroporto. Serena franziu a testa e apertou o braço de Wyatt enquanto todos que estavam sentados do lado de fora do portão 7 começavam a se alinhar. Lucille se levantou e esperou por Serena com um sorriso paciente. Bem, é isso aí, disse Serena. Sim. Serena deu um passo para trás e olhou nos olhos de Wyatt. Eles se encararam por um tempo que pareceu uma eternidade, até que Serena se aproximou e abraçou Wyatt com toda a força que conseguiu reunir. Fique seguro, tá bom? Não se esqueça de me visitar, tá bom? Serena disse, com o rosto no peito de Wyatt. Wyatt concordou com tudo que ela disse sem hesitar. Com a voz trêmula, Serena o soltou e foi até ficar ao lado da tia. Antes de entrar na passarela de embarque, Serena parou e olhou para trás, lançando mais um olhar para Wyatt, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Ele sorriu e acenou levemente para ela. Está na hora de ir, querida, disse Lucille com um sorriso carinhoso e maternal. Você o verá de novo. Tenho certeza disso. Serena assentiu com a cabeça, com lágrimas frescas nos olhos. Virando-se para Wyatt, deu-lhe um sorriso largo e caloroso que ele retribuiu. Percebendo que os passageiros atrás deles começavam a ficar irritados, Serena correu para dentro do avião e ocupou seu assento na primeira classe. Um presente de despedida de Wyatt. Wyatt caminhou até as grandes janelas de vidro e observou o avião de Serena entrar na pista e decolar. Uma pequena parte dele queria voar ao lado, mas se o fizesse, sentia como se estivesse apenas viajando para a Califórnia com Serena. Contentou-se em observar o avião desaparecer por trás do vidro do aeroporto. Agora completamente sozinho, Wyatt deu meia volta e saiu do aeroporto. O bilhete que comprará para entrar na sala de embarque ficou esquecido no bolso do casaco. Assim que saiu do aeroporto, a expressão sombria de Wyatt se transformou em determinação. Vestindo seu traje, ele voou pelos céus e iniciou sua nova missão: encontrar os homens responsáveis pela morte de Luigi e levá-los à justiça. Após espirrar, Jubilation Lee, de 14 anos, rapidamente cobriu o nariz com um lenço de papel e gemeu. No último mês, ela vinha sofrendo com o pior resfriado de sua vida. A situação havia se tornado tão preocupante que sua mãe a levou ao hospital para uma consulta. Os médicos estavam intrigados com a duração prolongada do resfriado dela e realizaram exames de rotina para determinar a causa, incluindo um exame de sangue. Isso aconteceu há uma semana, e Jubilation não tinha recebido nenhuma atualização. Felizmente, parecia que seu longo resfriado finalmente estava chegando ao fim, restando apenas alguns espirros ocasionais e episódios de sonolência. Jubi, você está bem? O resfriado está voltando? Hannah Lee, a mãe de Jubilation, perguntou rapidamente ao sair da cozinha. Vou fazer um chá. Mãe, estou bem. Foi só um espirro.
A porta da frente da modesta casa geminada se abriu com um estrondo ensurdecedor, estilhaçando madeira e espalhando fragmentos de gesso pelo ar como confete. Uma granada de efeito moral caiu lá dentro, rolando pelo chão com um ruído metálico. Os olhos de Jubilation se arregalaram em choque, a adrenalina percorrendo suas veias enquanto ela instintivamente se levantava de um salto. Ela abriu a boca para gritar um aviso para sua mãe, mas a detonação cegante da granada a interrompeu, uma explosão de luz branca que deixou ela e Hannah momentaneamente deslumbradas. Em meio ao caos, a sala de estar irrompeu em alvoroço quando um esquadrão de homens em uniformes de combate irrompeu pela entrada. Seus rostos ocultos por elegantes máscaras pretas, vestidos com equipamentos táticos e armas em punho, eles se moviam como uma unidade coesa, rápida e eficiente. Em seus ombros, um distintivo com a sigla MRD destacava-se nitidamente em branco contra a escuridão de suas vestimentas. Esses não eram policiais comuns, eram ex-soldados reaproveitados como agentes federais dentro da Divisão de Resposta a Mutantes do Governo dos Estados Unidos, uma unidade de elite dedicada a rastrear e capturar mutantes considerados uma ameaça potencial à segurança pública. Alvo confirmado, declarou um dos agentes, mostrando uma foto de Jubilation ao lado para comparação. Ela estava tapando os ouvidos e fechando os olhos com força. Levem-na. 3 homens guardaram suas armas e forçaram Jubilation a se deitar no chão. O que está acontecendo? Me soltem. Mãe, ela gritou. Os agentes ignoraram seus apelos enquanto prendiam suas mãos atrás das costas. Algemas de aço reforçadas e pesadas foram colocadas em seus pulsos e tornozelos. Quando sua visão clareou, um saco preto foi colocado sobre sua cabeça, abafando seus gritos. O que vocês estão fazendo? Essa é a minha filha, gritou Hannah, tentando intervir contra os homens que haviam invadido sua casa. Um dos agentes apontou a coronha do fuzil de assalto para o rosto de Hannah, fazendo-a gritar e cair no chão. Ao cair, sua cabeça bateu na mesa de centro, deixando-a inconsciente. Ao ouvir o grito de dor da mãe, o pânico de Jubilation transformou-se em fúria. Essa raiva despertou um poder adormecido em seu interior e, como um fogo de artifício, irrompeu. Faíscas de brasas coloridas dançaram em suas mãos, capturando a atenção dos agentes. Droga! Ela está usando seus poderes. Um dos agentes ergueu o rifle e se preparou para atirar na cabeça de Jubilation, mas foi impedido pelo líder de seu esquadrão. Droga, Spencer! Se acalma! Gritou o agente Hamilton, empurrando a arma de Spencer para longe. Para fora! Agora! Mas senhor, eu gaguejei? Sai daqui e se acalma. Ish! Por que diabos você não injetou o sedativo no alvo? Aplicando sedativo, disse Hirsch enquanto retirava uma agulha de injeção de um estojo preto. Com rapidez e precisão, ele injetou o coquetel de drogas no pescoço de Jubilation. Não, ele não, mãe. Jubilation conseguiu murmurar antes de desmaiar. Os agentes que a seguravam relaxaram e a levantaram. Com o objetivo alcançado, os agentes saíram para a rua tranquila do subúrbio, onde uma frota de veículos blindados elegantes estava parada, com os motores funcionando suavemente. Ao redor deles, um contingente de agentes fortemente armados permanecia em alerta, armas em punho, olhos atentos a qualquer sinal de problema. Curiosos observavam de seus pátios e portas com expressões que misturavam intriga e preocupação, enquanto os agentes da MRD manobravam cuidadosamente o Jubilation para o interior de um robusto caminhão blindado. É difícil de acreditar. A família Lee realmente tinha um mutante entre seus membros? Ótimo! Já era hora de livrarem meu bairro daquela escória mutante maldita. Finalmente meus impostos estão sendo bem utilizados, disse uma voz carregada de desprezo. Eu sempre achei que eles fossem pessoas tão legais. Pensar que um deles morava tão perto. É absolutamente aterrorizante, murmurou outra pessoa, com os olhos arregalados numa mistura de choque e medo. Enquanto os agentes da MRD preparavam seus equipamentos, a atmosfera mudou drasticamente. Os vizinhos antes amigáveis da família Lee começaram a torcer com entusiasmo, aplaudindo e ovacionando os agentes como se fossem heróis retornando da batalha. Prestes a entrar em um veículo blindado, Spencer ergueu os braços triunfantemente, comemorando como se tivesse vencido a série mundial. Sua demonstração provocou outra onda de aplausos, inflando seu orgulho e alimentando ainda mais seu ego já inflado. Entra nessa porra de caminhão, Spencer. Ha! Você acertou, senhor. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado e quente sobre a pequena cidade da Virgínia, os agentes da MRD manobravam seus veículos blindados pelas ruas tranquilas. Eles estavam a caminho de uma das bases de segurança da agência nos Estados Unidos, onde se preparariam para transportar por via aérea seu mais recente prisioneiro para uma instalação em Nevada. Essa operação foi apenas uma das inúmeras missões executadas pela MRD após a resposta implacável do governo à catastrófica convulsão conhecida como o Incidente de Sacha Conner. Na sequência desse caos, a agência recebeu uma missão assustadora: caçar, prender e conter mutantes considerados uma grave ameaça à segurança nacional. Durante esse período, eles capturaram com sucesso mais de 200 mutantes, empregando uma combinação de perícia tática e tecnologia avançada para manter esses indivíduos sob custódia, frequentemente em confinamento solitário para minimizar qualquer risco de fuga ou rebelião. Jubilation Lee foi a adição mais recente à sua lista de prisioneiros. Capítulo 25 – Aranhas e Mechas. A taxa de criminalidade da cidade diminuiu impressionantes 9% com o aumento das aparições heroicas de Atomic.
Sua presença trouxe uma sensação de segurança às ruas de Nova York. Um incêndio de grandes proporções consumiu um prédio de apartamentos no norte de Manhattan, deixando 5 bombeiros corajosos presos em meio ao caos das chamas e da fumaça. Felizmente, Atomic apareceu num instante, utilizando seus poderes para rapidamente extinguir o fogo e orquestrar um resgate ousado, garantindo que os bombeiros e quaisquer moradores presos conseguissem sair em segurança. As recusas persistentes de Atomic em cumprir as intimações judiciais têm deixado as autoridades estaduais intrigadas e questionando seus verdadeiros motivos. O mais novo vigilante mascarado de Nova York, o Homem-Aranha, foi visto almoçando com a figura heróica de Atômico em um terraço com vista para o vibrante bairro do Queens. Todas as tentativas de conseguir uma entrevista exclusiva com o esquivo super-herói vermelho e branco Atômico terminaram em decepção. Será que alguém conseguirá romper sua rígida guarda e revelar o homem por trás do capacete? Notícia de última hora. O heróico Atomic foi visto fazendo mais uma generosa entrega de suprimentos no abrigo para moradores de rua Festa esta semana. Esta é a terceira vez consecutiva que ele faz visitas semanais, entregando itens essenciais como alimentos nutritivos, roupas quentes, suprimentos médicos e muito mais. Uma verdadeira prova de seu compromisso com a comunidade. Com o passar do tempo, uma enxurrada de manchetes inundou os meios de comunicação, cada uma delas relatando o mais recente feito nobre ou audaciosa aventura de Atomic. Sua imagem e reputação floresciam diariamente, permeando todos os cantos da cidade. Até mesmo aqueles que antes o encaravam com ceticismo começaram a mudar de perspectiva, passando lentamente a acreditar em seu genuíno desejo de fazer o bem, embora uma pequena minoria ainda questionasse suas intenções. Os policiais, antes cautelosos com Atomic e seus poderes, gradualmente se mostraram mais receptivos à presença do herói. Trocaram olhares entusiasmados e suspiraram de alívio sempre que a figura familiar de vermelho e branco surgia no horizonte. A habilidade de Atomic em se lembrar dos nomes de muitos socorristas só aumentava seu prestígio entre aqueles que praticavam atos de bravura altruístas sem habilidades sobrenaturais. Com o passar do tempo, os cidadãos de Nova York passaram a se sentir mais confortáveis sabendo que estavam sob a vigilância atenta de Atomic. A atmosfera estava carregada de uma sensação palpável de segurança, como se a simples visão de um borrão vermelho e branco riscando o céu prometesse que tudo ficaria bem. 4 meses depois. Diga-me que existe algo melhor. Iel! Exclamou o Homem-Aranha enquanto se balançava pelos céus de Nova York. Seu traje vermelho e azul era um borrão veloz sobre os pedestres abaixo. Vá em frente. Tente. Pensou o Homem-Aranha enquanto dava cambalhotas e saltava de prédio em prédio. A sensação de viajar em alta velocidade e cair o encheu de adrenalina. Como passei minhas férias de verão por Peter Benjamin Parker. Posso resumir tudo em uma gloriosa palavra com hífen, Homem-Aranha. Eu sou o espetacular Homem-Aranha. O Homem-Aranha monólogou para si mesmo e pousou na beira de um prédio, olhando para as ruas movimentadas lá embaixo. Só falta uma coisa. É minha última noite antes do início das aulas, e eu bem que preciso de um pouco de ação. Ao longe, o alarme estridente de uma joalheria ecoou pela noite, sendo facilmente captado pelos sentidos sobre-humanos do Homem-Aranha. Obrigado, universo, disse o Homem-Aranha enquanto saltava do telhado e lançava uma teia em direção ao prédio do outro lado da rua. 2 homens foram vistos saindo da antepara em um telhado, com sacolas cheias de joias nas mãos. Esses homens eram Flint Marko e Alexander Oirn. Já te contei? Um salto de fuga para o prédio ao lado e estaremos $1 milhão mais ricos. Disse Flint enquanto ele e Alexander caminhavam até a beirada do telhado para ver a distância que teriam que pular para o outro lado. Isso não é um roubo de $1 milhão. Não depois que o chefão leva a parte dele, disse Alexander com irritação na voz. Ah, cala a boca e pula, murmurou Flint. Alexander tentou saltar da borda, mas foi repentinamente puxado para trás por uma teia branca. Flint girou rapidamente e ergueu um braço para bloquear a forte luz vermelha que vinha de cima. Olhou para baixo e viu um grande logotipo brilhante que o encheu de pavor. Ah, não. De novo não, disse Flint. É de novo. O que é isso, Marco? A terceira vez neste verão, disse o Homem-Aranha com as mãos na cintura enquanto uma luz brilhante emanava de seu cinto, exibindo um grande logotipo do Homem-Aranha sobre Flint. Ele estava grudado na lateral de uma torre de rádio enquanto Alexander tentava escapar de suas teias presas atrás do herói mascarado. Espere só até eu pôr as mãos em você, seu magricela nojento, rosnou Alexander enquanto lutava inutilmente contra a teia. O Homem-Aranha o ignorou e saltou para baixo. Certo, Marco, agora me diga. O novo sinal aranha. Exagerado? É a minha primeira noite testando. E não tenho certeza se ele realmente representa o amigão da vizinhança. O Homem-Aranha, disse o Homem-Aranha enquanto se esquivava, driblava e saltava sobre todos os ataques de Flint. Seja sincero. Quer dizer, como alguém com muita experiência em apanhar de bem de mim, eu realmente valorizo sua opinião. Decidido a acabar com a luta, o Homem-Aranha usou sua teia para pegar a bolsa de joias que Alexander havia deixado cair e a arremessou contra as costas de Flint, derrubando-o. Como uma aranha, o Homem-Aranha rapidamente prendeu Flint em sua teia, deixando o ladrão reincidente enredado nela, assim como seu parceiro. E aí? Que nota você daria? 1 de 10 ou 10 de 10? Perguntou o Homem-Aranha. Me solta, inseto. Um equívoco comum, mas as aranhas são, na verdade, aracnídeos. Mesmo assim, pensem nisso.
Estou esperando uma análise completa na próxima vez que eu prender vocês dois com teias, disse o Homem-Aranha, começando a imobilizar os dois homens para quando a polícia finalmente chegasse. Quando estava prestes a sair dali, o Homem-Aranha parou e se virou para as joias espalhadas. Ele as encarou, e a ideia de pegar uma lhe passou pela cabeça. Balançando a cabeça, saltou do telhado e se balançou para longe. A tentação. Quando será que essa parte do show vai desaparecer? Perguntou ele, entrando em queda livre. Utilizando seu intelecto extraordinário, o Homem-Aranha concentrou-se intensamente nas variáveis em jogo, a distância até o arranha-céu próximo, a velocidade ideal necessária para ganhar impulso e o momento crucial do lançamento. Com um movimento rápido e preciso, ele desferiu um estalo certeiro, enviando uma teia brilhante que rasgou o céu noturno. Ao se impulsionar para frente, o mundo ao seu redor se tornou turvo com a emoção da velocidade, e ele se curvou rente ao chão, sentindo o vento passar por ele como uma tempestade selvagem. Num instante de tirar o fôlego, ele se lançou no ar, subindo com uma poderosa arrancada. A paisagem urbana se desdobrando sob seus pés como uma tapeçaria vibrante de vida e cor. Após mais uma hora de patrulha, ele estava prestes a encerrar o expediente, mas parou ao ouvir o som das sirenes. Com um movimento rápido da teia, sobrevoou vários prédios e pousou agachado para observar uma perseguição policial em alta velocidade pelas ruas de Manhattan. Certo, universo. Eu sei que pedi mais ação, mas vamos maneirar, disse o Homem-Aranha, prestes a entrar em ação para ajudar, quando um clarão vermelho intenso cruzou a rua, ultrapassando os carros da polícia que o perseguiam. Ah, lá está ele. Animado para ver seu amigo em ação, o Homem-Aranha decidiu segui-lo à distância. Enquanto se balançava de prédio em prédio, observou Atômico usar seus poderes de distorção da realidade para garantir que nenhum pedestre fosse ferido e minimizar os danos às ruas. Não demorou muito para que Atômico chegasse ao local da perseguição. Com aparente facilidade, ele ergueu o carro esportivo no ar com grandes braços brilhantes. Os carros da polícia pararam e os policiais saíram para observar enquanto Atomic retirava os dois jovens infratores do veículo. Depois de algemá-los, Atomic os deixou em frente aos policiais e pousou o carro esportivo. Em seguida, fez uma rápida saudação aos policiais e aos espectadores entusiasmados antes de voar para longe. O Homem-Aranha observava tudo isso de um telhado. Por baixo da máscara, ele sorria enquanto observava seu companheiro vigilante e amigo trabalhar. Tudo que o Atômico fazia era rápido, eficiente e calculado. Isso foi incrível, disse o Homem-Aranha, mas deu um pulo quando seu celular começou a vibrar. Ao pegá-lo, viu o alarme tocando alto, o que o fez entrar em pânico. Ah, droga! Já é tão tarde. Preciso ir para casa. Com um salto poderoso, ele pulou para longe e se balançou pela cidade para chegar em casa e dormir um pouco. Ele não queria começar o novo ano letivo com sono atrasado. Flutuando acima da cidade, Atomic observou o Homem-Aranha se balançar para longe com uma leve risada. 31:10. Roubo em andamento em... O rádio da polícia integrado ao capacete de Atomic emitiu um sinal. Após ouvir onde o roubo estava acontecendo, Atomic virou e sobrevoou a cidade em alta velocidade. Os dedos de Wyatt deslizavam pelo teclado enquanto seus olhos permaneciam fixos no monitor, onde linhas intermináveis de código ganhavam vida. Ele estava sentado em uma confortável cadeira gamer em uma mesa ampla, com vários monitores posicionados à sua frente. Copos vazios do Starbucks estavam espalhados pela sua área de trabalho, e um bagel meio comido jazia esquecido. Atrás dele, erguiam-se várias estantes imponentes, cuja madeira escura brilhava sob a suave luz das lâmpadas do teto. Cada estante estava meticulosamente organizada, repleta de uma impressionante coleção de livros que abrangiam um amplo espectro de assuntos. Títulos importantes sobre linguagens de programação, de Python e Java, C++ e Ruby, ocupavam lugar de destaque, com suas lombadas exibindo as cores e os designs de diversas editoras. Ao lado desses livros de programação, havia manuais completos que exploravam o intrincado mundo da ciência da computação e algoritmos avançados, repletos de diagramas e fluxogramas que prometiam desvendar conceitos complexos. A estante também abrigava uma coleção dedicada à inteligência artificial, onde os volumes exploravam tanto teorias fundamentais quanto os desenvolvimentos de ponta em aprendizado de máquina e redes neurais. A estante não se limitava apenas à programação, oferecia um vislumbre do mundo da engenharia mecânica, com textos que descreviam princípios de projeto, dinâmica e termodinâmica, refletindo uma profunda compreensão do mundo físico. Ao lado, livros sobre robótica avançada apresentavam uma exploração fascinante da automação e do futuro da tecnologia, repletos de estudos de caso e aplicações práticas. Havia também livros em diferentes idiomas, como espanhol, francês, mandarim, japonês e coreano. O Wyatt havia se aprofundado nesses assuntos nos últimos meses, absorvendo todas as informações até que estivessem firmemente fixadas em sua memória, prontas para serem aplicadas. Graças ao seu cérebro de computador quântico de alto poder de processamento, o Wyatt havia se tornado efetivamente um dos maiores programadores e designers do mundo. Para ele, escrever código e compreender o funcionamento complexo de diversas máquinas havia se tornado tão fácil quanto respirar. Com suas habilidades excepcionais em programação, o Wyatt poderia invadir qualquer sistema altamente confidencial e seguro do mundo para obter segredos e informações sensíveis.
No entanto, ele não tinha interesse em se envolver em atividades que, em última análise, atrairiam atenção indesejada. Em vez disso, o iate se concentrou em usar seu conhecimento de programação para se preparar para o futuro. Quase lá, disse o iate ao concluir, depurar e testar seu novo software. E pronto. Após concluir e compilar seu trabalho, o iate transferiu o código complexo através de seus servidores avançados e grossos cabos de fibra ótica que serpenteavam até outra sala. De pé, ele percorreu seu amplo laboratório de alta tecnologia, repleto de ferramentas e equipamentos de ponta. Todas essas peças de tecnologia eram alimentadas pela poderosa energia limpa fornecida pelo próprio reator Ark de Ivan Vanko. Embora não estivesse no mesmo nível do reator Ark de Tony Stark, o projeto de Ivan ainda ofereceria ao iate uma fonte ilimitada de energia limpa para suas futuras invenções e bases. Mesmo assim que tivesse a oportunidade, o iate também planejava escanear o reator de Stark. A segunda sala era um espetáculo deslumbrante, brilhantemente iluminada e notavelmente espaçosa, com tetos altos que transmitiam uma sensação de potencial ilimitado. Diante dele, erguia-se uma imponente coleção de dezenas de drones Hammer, organizados com precisão militar, assemelhando-se a um pequeno exército pronto para a ação. Cada drone passou por uma transformação radical, graças ao redesenho visionário de iate, que os despojou de sua estética original do exército, da marinha, dos fuzileiros navais e da força aérea. A tarefa de reformular uma tecnologia tão complexa teria representado um desafio enorme para a maioria dos engenheiros, mas para o iate, dotado de um intelecto formidável e habilidades únicas, era apenas uma oportunidade para inovar. Ele reestruturou os antigos drones Hammer, transformando-os em máquinas poderosas e aerodinâmicas, com melhorias que os tornaram não apenas mais resistentes e duráveis, mas também mais rápidos e ágeis. Sua capacidade de criar com precisão milimétrica permitiu-lhe manipular materiais e projetar características antes impensáveis. Além disso, as plantas que ele havia cuidadosamente coletado durante sua visita à Stark Expo com Peter, Gavin e Harry foram essenciais para este projeto. Elas lhe ofereceram informações valiosas e tecnologias avançadas que aprimoraram as capacidades dos drones além de suas especificações originais. Com os reatores Ark de Ivan adicionados, eles tinham energia mais do que suficiente para suportar quaisquer ações que precisassem realizar. Os drones do exército foram meticulosamente projetados para se assemelharem ao icônico RX-78-2 Gundam. Primordialmente encarregados de missões de defesa, busca e resgate, essas unidades altamente avançadas não estavam equipadas com armamento tradicional, como fuzis de assalto ou foguetes. Em vez disso, ostentavam com orgulho grandes escudos vermelhos e brancos, que remetiam a seus ilustres predecessores, simbolizando proteção e defesa. Para garantir que possuíssem meios de ataque ao navegar por situações perigosas, cada drone era armado com uma imponente espada de adamantium, capaz de cortar barreiras e obstáculos com facilidade. Os drones da Marinha, por outro lado, incorporavam com ousadia a poderosa estética do Buster Gundam. Projetados para combate de médio a longo alcance, esses drones eram equipados com um arsenal formidável, concebido para versatilidade e controle. Cada unidade possuía 2 metralhadoras montadas nos ombros, que ofereciam capacidade de disparo rápido, enquanto mísseis montados no peito forneciam poder de fogo devastador a longa distância. Essa combinação permitia que os drones da Marinha engajassem alvos com eficácia à distância, garantindo que permanecessem uma força a ser reconhecida. Em nítido contraste, os drones da Marinha adotaram o design ameaçador do Golf Custom Zaku, incorporando uma abordagem feroz para o combate corpo a corpo. Construídas para terrenos acidentados e confrontos intensos, essas unidades carregavam 2 grandes machados de batalha de adamantium nas costas, permitindo-lhes desferir poderosos ataques corpo a corpo. Além disso, ostentavam uma versão refinada dos chicotes do Whiplash integrada aos braços, possibilitando tanto ataques ofensivos quanto manobras ágeis que podiam desarmar e incapacitar oponentes no calor da batalha. Por fim, os drones da Força Aérea foram modelados a partir do elegante e ágil Strike Freedom Gundam, projetado para defesa aérea e combate aéreo superiores. Esses drones apresentavam asas expansivas aprimoradas com vários propulsores adicionais, conferindo-lhes velocidade excepcional e agilidade incomparável em voo. Equipados com torretas de metralhadoras e lançadores de mísseis estrategicamente posicionados em suas cabeças, ombros e antebraços. Esses mechas podiam atingir múltiplos alvos aéreos e terrestres com precisão, garantindo o domínio dos céus durante operações críticas. No total, o iate tinha 25 unidades de cada modelo baixando seus respectivos códigos-fonte em seus sistemas. Os designs e esquemas de pintura dos mechas variavam ligeiramente entre si, mas todos compartilhavam o esquema de cores vermelho e branco com grandes logotipos da Atomic bem visíveis em suas armaduras, tornando fácil para qualquer um reconhecer que eram criações suas. A principal motivação de iate para construir um exército era proteger melhor a cidade caso Loki trouxesse o exército Chitauri para Manhattan. Apesar dos esforços dos Vingadores no filme, a cidade sofreu destruição e baixas significativas. Com seu novo exército, o iate esperava reduzir ambos os danos. No entanto, seus preparativos foram além da simples formação de um exército. Ele se dedicou a reforçar todos os edifícios no epicentro da invasão prevista, tornando cada estrutura mais resistente e à prova de destruição e colapso.
Quando não estava combatendo o crime ativamente todas as noites, o iate se deslocava de prédio em prédio para reforçar suas estruturas, sempre considerando a integridade estrutural. Atualmente, ele concluiu cerca de 35% do reforço em toda Manhattan e espera terminar até o final de 2011, a tempo da possível invasão em 2012. Este cronograma pressupõe que tudo ocorra conforme o planejado e que suas futuras contribuições não afetem o resultado dos eventos. O iate se virou para um monitor à sua direita e verificou o progresso do download do código. Estava 6% concluído. Até amanhã, cada mecha deveria estar totalmente funcional e operacional. A partir daí, ele planejava posicionar cada drone em locais estratégicos por todo o epicentro do ataque iminente. Graças às suas habilidades, ninguém conseguiria encontrar os mechas de 4,5 metros de altura escondidos à vista de todos. O iate saiu da sala com um sorriso orgulhoso, ainda pensando em suas recentes conquistas. Caminhou com determinação pelos corredores iluminados de seu bunker subterrâneo secreto, com paredes revestidas de aço reforçado e o zumbido fraco das máquinas ecoando ao seu redor. Respirou fundo ao se aproximar da porta no final do corredor. Ao abrir a porta, a expressão de Wyatt mudou instantaneamente de orgulho para seriedade. Diante dele, estendia-se um enorme painel meticulosamente coberto com um mosaico de mapas, fotografias e dados cuidadosamente coletados. Cada pedaço de papel contava uma história, uma narrativa arrepiante das operações de tráfico humano e lavagem de dinheiro perpetradas por diversas facções russas nas ruas movimentadas da cidade de Nova York. Linhas vermelhas cruzavam os mapas, marcando rotas de transporte ilícito, enquanto fotografias capturavam os rostos de traficantes conhecidos e suas vítimas. Anotações detalhadas nas margens delineavam conexões e padrões, revelando uma complexa rede de atividades criminosas que o Wyatt estava determinado a desvendar. Nos últimos 4 meses, o Wyatt havia gradualmente desmantelado a vasta rede do Império Russo. Seus esforços foram marcados por conquistas substanciais. Ele conseguiu prender 75% de seus agentes e desmantelar operações que valiam milhões de dólares. Graças à ajuda do Departamento de Polícia de Nova York e de um de seus mais novos aliados, um certo advogado cego. A taxa de sequestros na cidade havia sofrido um declínio notável, caindo impressionante 65%. Essa queda drástica podia ser atribuída em grande parte às incursões implacáveis e incessantes da Atomic por toda a cidade em várias frentes, independentemente de quem estivesse no comando da operação. Russos, chineses, mexicanos e quaisquer outros grupos que pensassem que poderiam vender a vida de alguém. Apesar dessas vitórias significativas, o objetivo final de Wyatt permanecia inatingível. Seu foco era localizar 2 figuras-chave, Reznov e o esquivo-chefe dos russos, que estavam no centro das operações do Império. No entanto, após meses de buscas, lutas e planejamento, tudo o que ele conseguiu descobrir foram seus nomes completos. Reznov Antonov, conhecido como o executor implacável que nunca hesitava em puxar o gatilho, e o assassino de Luigi. Maximilian Zhukov, o astuto mentor que orquestrava as atividades nefastas do Império nos bastidores. Embora agora possuísse essas identidades, Wyatt tinha plena consciência de que descobrir o paradeiro deles era o próximo passo crucial em sua missão. Nem mesmo com suas incríveis habilidades de hacker, Wyatt conseguiu encontrar qualquer informação sobre os 2 homens. Se isso se devia ao fato de trabalharem offline e usarem apenas papel, ou se havia alguma outra força ocultando suas identidades do mundo online. O tempo estava se esgotando, e cada momento gasto perseguindo suas sombras parecia um passo a mais para longe de se fazer justiça a Luigi e a todos os outros que eles haviam ferido. Durante suas incursões aos armazéns, esconderijos e reuniões da gangue, Wyatt esteve perto de capturar os 2 homens diversas vezes. Mas em todas as ocasiões, eles escaparam de suas garras. Wyatt tinha certeza de que ambos sabiam que ele, Atomic, estava à procura deles, o que os fazia agir com extrema cautela para evitá-lo a todo custo. Wyatt cogitou pedir outro favor a Coulson, mas logo descartou a ideia. Ele precisava fazer isso sozinho. Com passos lentos, ele caminhou até o quadro e encarou a foto borrada de Maximilian e Reznov entrando em uma Mercedes preta. Continue correndo. Eventualmente você cometerá um erro, e eu estarei lá para te pegar, disse Wyatt. Ele checou as horas e saiu da sala ao som do alarme do celular, dirigindo-se para a saída da base. Num brilhante lampejo carmesim, já não o suave rosa avermelhado de seus tempos anteriores, Wyatt agora vestia seu traje atômico. Um testemunho de seu domínio recém-adquirido, habilidades aprimoradas e destreza. Com um impulso poderoso, ele atravessou o painel de abertura da base. Assim que partiu, o painel fechou-se rapidamente, sem deixar vestígios da instalação subterrânea secreta que se encontrava abaixo. Abaixo dele, o reservatório de Mianus cintilava como um espelho sob o sol, sua vasta superfície refletindo as cores vibrantes do céu. À medida que subia na imensidão azul e clara acima, a paisagem familiar foi desaparecendo gradualmente de vista. Conferindo a hora no visor avançado recém-integrado ao seu capacete, Atomic aumentou a velocidade. Seu traje brilhou em vermelho antes que 2 grandes propulsores incandescentes e asas afiadas se conectassem às suas costas, substituindo sua capa. Inspirando-se no Homem de Ferro, grossas manoplas blindadas e botas até os joelhos surgiram sobre os braços e pernas de Atomic, aumentando ainda mais sua velocidade.
Num instante, ele disparou pelo céu com uma velocidade incrível, atingindo até 3.600 km por hora, ou um pouco mais de Mach 2,83. Normalmente, o corpo humano não seria capaz de suportar tais velocidades, mas Atomic estava protegido por seu traje e por uma estrutura aerodinâmica brilhante que ele havia formado ao seu redor, permitindo que a resistência do ar o envolvesse. Além disso, ele implementou um suporte para o pescoço e a coluna para evitar qualquer possível lesão cervical. Por que Atomic estava com tanta pressa a ponto de decidir voar a velocidades comparáveis às de um caça MiG-31? Ele não queria se atrasar para o treino de hoje com o Logan. De novo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.